Vamos conversar então, entrevista coletiva aqui com o técnico Pedro Caixinha. Pedro, primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. O Bragantino continua na média de pontos, né, acima da média de pontos que vocês acabaram adotando, mas uma análise dessa partida em que o Bragantino começou muito intenso e aproveitou as oportunidades, por mais que tenha perdido algumas chances de gol também. Boa noite, Pedro. Boa noite. Sim, nós tínhamos uma estratégia de abordagem ao jogo um pouco diferente daquilo que tinham sido as anteriores, tendo em conta muito daquilo que eram algumas transições que nós vinhamos a levar a sofrer muito nos últimos jogos, e também de saber que esta equipa é uma equipa muito organizada defensivamente, fecha muito bem os passos no caminho do seu golo, e em particular na zona central é onde convida o adversário a jogar mais para depois poderem ganhar e sair. O que nós tentámos fazer foi que as perdas de bola se minimizassem nessa zona do campo. Procurámos atrair os médios deles para que pudesse entrar a bola no espaço entre linhas, e aí tínhamos mais segurança para poder receber sem ser pressionados de costas. E outra das coisas era abrir uma frente de ataque, desde o Andrés de um lado, o Henry do outro, e depois com o Elinho, o Tiago e o Sacha mais por dentro, para termos uma relação de 5 contra 4. E aí a ideia era atacar mais dos passos na profundidade. Por isso é que na primeira parte nós tentámos muitas bolas nas costas, tendo o Jadson e o Lucas o trabalho de atrair os médios, dar o equilíbrio à equipa, não sair daquela zona e poder também eles dividir o jogo, e com isso termos 5 jogadores que são muito bons lançadores em termos dessa possibilidade da bola na profundidade. É verdade que levámos isso demasiado à letra em determinados momentos. A equipa acabou por ficar larga a atacar, a distância entre a primeira e a última linha acabou por levar o adversário a baixar mais. O adversário baixou mais, retirámos nós próprios a profundidade, então tentámos corrigir todas essas dinâmicas um pouco no segundo tempo. Também com algumas saídas do adversário, nós não estávamos a pressionar muito bem a saída deles pela esquerda, e então eles conseguiam entrar por aí, chegar à última zona, e o nosso balanço dos médios e do fecho do espaço central também não estava o mais adequado. Tentámos corrigir isso, eu penso que a equipa entendeu isso no intervalo. O jogo ficou um pouco mais aberto, nós tivemos as melhores e as primeiras oportunidades no segundo tempo, mas isto, quem não mata às vezes morre, e há uma defesa do Clayton extraordinária, depois de nós termos podido fazer quase aqui um gol, que dita um pouco aquilo que foi o momento em que o adversário mais cresceu no jogo. Verificámos com isso que o Sacha já tinha também dificuldades, já estávamos a jogar mais com 2 novos do que um 9,5 e um 9, ou um terceiro médio, porque o jogo ficou mais partido. Sentimos a necessidade de fechar um bocadinho mais o jogo com médios mais com essa característica, não é? Então alterámos, passou a jogar o Jadson com o Mateus, o Lucas voltou à sua posição um bocadinho de maior liberdade. Isso deu-nos um maior equilíbrio nesse momento do jogo, e depois o outro de ter trocado o Jadson, já tinha um amarelo lá na zona do meio campo, para o Juninho e o Luan ajudar também a fechar aquele lado junto com o próprio Vitinho. A entrada do Sorriso, e de todos eles, mas a entrada do Sorriso, do Talisson, do Vitinho, em particular, ajudaram-nos a manter também essa capacidade de fechar os corredores, mas também atacar, de ter essa profundidade. E curiosamente os 2 golos que marcámos na segunda parte foram frutos de movimentos de ataque à profundidade, com passes magistrais e chegadas mesmo no tempo em que tinham que acontecer. Por isso estamos satisfeitos. Sabíamos que era um jogo extremamente difícil. Sabíamos que tínhamos que saber sofrer, mas também ser inteligentes em relação a isso, e estamos contentes porque o grupo entendeu claramente a forma de abordagem do jogo. Todos aqueles que entraram com uma vontade tremenda de querer participar efetivamente no jogo, e quando assim é, quando o coletivo se sobressai em relação ao todo, e nós temos esta intensidade, temos estes comportamentos e temos esta paixão por jogar os jogos, fica sempre muito mais fácil. Agora é seguir o que sempre fizemos até aqui, é pensar no próximo jogo, que é sempre o mais importante. Domingo às 4 da tarde recebemos o Corinthians, e esse vai ser o jogo mais importante das nossas vidas daqui até esse momento. Caixinha, boa noite. Caio Mounif, da PUC TV.
Caixinha, há 3 semanas atrás você deu uma entrevista na qual você falou que o objetivo do Bragantino não era o título, não está no momento ainda, pelo projeto do clube. Com o tropeço do Botafogo ontem, a vitória do Bragantino hoje, essa diferença que já foi muito grande caiu para 4 pontos. O Bragantino tem um jogo a menos, o Botafogo também, é verdade, e tem um confronto direto em Bragança Paulista. Nesse momento, você ainda compartilha do mesmo pensamento? Não é o momento de pensar em título? Ou é algo que está, sim, no alcance do Bragantino nesse Campeonato Brasileiro? Boa noite. Boa noite. A matemática diz que pode estar ao alcance, mas a nossa forma de visualizar aquilo que é o nosso processo, não. Não temos e não queremos gerar essas expectativas. Não vamos desviar daquilo que é o nosso caminho, aquilo que é a nossa trajetória e aquilo que nos levou até aqui. Hoje tivemos a oportunidade de apresentar, porque, como sabe, o grupo não é só a nossa equipa, e há um grupo de análise dentro do clube e da nossa equipa, que nós fazemos também jogo a jogo, mas tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o grupo global. E aquela tabela é uma tabela em função daquilo que são os nossos comportamentos. Não sei se já ouviu falar no XG a favor, XG contra, e nessa tabela nós estamos onde queremos estar em função dos nossos comportamentos. Isso para nós é o mais importante. Mas sabemos que sempre que a equipa consegue colocar em prática os nossos comportamentos, nós temos estado sempre muito mais próximos de poder ganhar jogos. E ganhar jogos é somar pontos. E somar pontos é que a nossa média pontual por cada um dos jogos também venha sendo aumentada. É isso que nos dá um prazer tremendo e é isso que nos orienta a trabalhar e melhorar mais dia com dia. Hoje, a nossa estratégia, e tendo em conta aquilo que é a forma de jogar do adversário, mudou um pouco porque queremos entrar também já no campo dos detalhes. Não queremos perder nunca de vista aquilo que são os nossos comportamentos basilares, que fazemos bem, mas queremos continuar em relação a esses detalhes que nos fazem crescer ainda como equipa. E é isso que nós queremos fazer, jogo a jogo, até ao final. Depois, no final, teremos todo o gosto de sentar com a equipa e, tal como fizemos no primeiro turno, analisar. Fizemos melhor do que no segundo turno em relação àquilo que nós queríamos. Estamos a fazer, se calhar, se Deus quiser, fizemos. Em que posição é que ficámos? Fantástico. E depois vamos analisar as coisas nesse sentido. Agora, posso lhe dizer que hoje foi o 15º jogo em que não sofremos gol. Se hoje foi a jornada 30 para nós, é metade do campeonato sem sofrer gol, metade dos jogos. É muito bom. Foi mais um jogo em que marcámos primeiro, que é dos nossos objetivos transversais em termos daquilo que é poder controlar momentos críticos do jogo. Para nós é muito importante poder marcar primeiro. Voltámos a marcar, penso que é a 14ª vez que o fazemos e que também ganhamos. Então, isso é o que nos apraz registar e valorizar e agradecer o trabalho que este grupo fantástico tem feito dia com dia. Queremos mais, mas só no próximo jogo. No próximo jogo queremos ganhar outra vez, vamos fazer tudo para ganhar outra vez e é assim que vamos querer continuar o nosso caminho até ao final, porque ainda faltam 8 jogos no Brasileirão. É uma eternidade. Oi, Caixinha, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Meu nome é Jonathan Girana, sou do projeto Autores da Bola, da Rádio Universitária, da UFG. Eu queria perguntar sobre a resiliência do Thalisson, né? Porque um pouco antes dele marcar o gol dele que valeu, que foi o segundo dele no jogo, ele foi pego no impedimento milimétrico pelo VAR. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a resiliência dele dentro de campo. Eu acho que a resiliência do Thalisson representa exatamente a resiliência e a regularidade que nós queremos nos nossos comportamentos e no trabalho. O Thalisson representa claramente um jogador que tem lutado, tem trabalhado diariamente e tem acreditado, tem sido exatamente isso, tem sido resiliente. E quando ele é resiliente e quando trabalha diariamente, o resultado está aqui. Um exemplo claro para aquilo que nós somos como grupo e o individual depois também sai beneficiado em relação a isso. Um exemplo espetacular, a forma como ele tem trabalhado e tem tirado depois benefício deste. Eu acredito muito no trabalho. Eu sou um obcecado pelo trabalho e valorizo muitas pessoas que querem trabalhar para crescer, que querem trabalhar e valorizar aquilo que fazem. Esses, mais tarde ou mais cedo, vão ser sempre beneficiados. E eu estou cá para os apoiar em todos os sentidos. Pedro, as reações do Bragantino nas partidas, o quanto elas têm te agradado? Hoje o time finalizou 23 vezes, mas o Goiás finalizou 20 também, né? E mesmo uma hora ou outra o Goiás chegando com muito perigo, o Bragantino respondia bastante. Foi assim contra o Atlético, após um primeiro tempo um pouco ruim da equipe, voltou muito bem no segundo tempo.
E esse poder de reação, o quanto isso tem, você tem trabalhado com o grupo isso, e o quanto isso tem sido bom para você? Não, só falámos isso uma vez em relação, foi a primeira vez que eu falei à equipa depois de termos perdido, e analisámos alguns dados e tínhamos visto naquele momento que a nossa equipa, tal como hoje, agora com a derrota do Botafogo neste e no jogo anterior, penso que continuamos a ser a equipa com menos derrotas. Mas também somos a única equipa que não tem 2 derrotas consecutivas. Isso também tem a ver com a resiliência. E isso não se trabalha a dizer, não podemos perder e não podemos perder os jogos. Nunca falamos em relação a isso. Mas falamos sempre em poder colocar em prática aquilo que são os nossos comportamentos e da forma intensa como sempre o fazemos. Fico contente de ter 23-20, não, eu não sou daqueles treinadores que prefiro ganhar 4-3, não. Quero uma equipa equilibrada. Aliás, os 15 jogos sem sofrer golos têm que ter que ver com isso. Mas não podemos sofrer tantas transições dos adversários. E neste momento estamos a sofrer essas transições do adversário. E todos já sabemos isso. Temos que ter um muito melhor controle do jogo com a bola, porque às vezes são perdas que não podemos ter. Temos que estar muito melhor equilibrados quando estamos a atacar. Temos que ser muito mais agressivos no ataque à bola, temos que ter um melhor controle sobre as referências e sobre a profundidade, temos que ser mais agressivos a fazer o balanço e a defender para a frente. Ou seja, não há um fator, são situações multifatoriais, mas pelas quais nós estamos atentos e não gostamos de ter esses números de maneira nenhuma. Hoje, em determinados momentos do jogo, isso aconteceu, naturalmente, o adversário também teve que arriscar mais, sabíamos que se estivessem em desvantagem no marcador, tinham que fazer isso, iam-se expor mais, por isso é que o jogo em alguns momentos tornou-se de ida e volta, mas eu acho que aquilo que mais conseguimos anular deste adversário é um ponto que eles são muito fortes, foi a bola parada. E sofremos um número considerável de livros laterais, sofremos um número muito considerável de escanteios e acho que tivemos também muito bem, muito sérios, muito concentrados nesse momento contra uma equipa que indiscutivelmente é muito forte nesse momento do jogo. E ainda dentro da questão do comportamento em si, não tático, mas dos jogadores, né, na questão individual e coletiva, a gente vê que os jogadores que entraram hoje na partida entraram muito bem, e isso tem acontecido, né? Uhum. Tanto os que entraram inicialmente jogando, que não estavam, como o próprio Thiago Borbas, que fez o gol, mas você já falou do Thalisson, outros jogadores hoje durante a partida, o Vitinho, que estava sendo titular, entrou hoje bem também. E quando a gente entrevista os jogadores, a gente fala muito sobre essa disputa por posição. Como isso tem sido trabalhado no dia a dia também para deixar todo mundo... É claro que só de estar trabalhando no Bragantino, jogando, todo mundo tem uma motivação natural, mas como gerir essa questão no dia a dia? Eu acho que só pode ser gerida com coerência. A coerência é contar com todos e com todos os que trabalham merecem a sua oportunidade. Às vezes, dependendo do contexto do jogo, como foi hoje, nós mudamos um bocadinho a nossa estrutura de jogo, a nossa forma como nos dispomos no campo, mas tem a ver essencialmente com essa coerência. Se eu disse desde o primeiro dia e reforço todos os dias que contamos com todos, eu tenho que mesmo contar com todos. Tenho mesmo que ter essa capacidade de quando tu trabalhas, mereces, e tento ser justo, nunca vou conseguir ser justo, porque há sempre alguém que vai ficar de fora e esse alguém também trabalhou muito forte para poder estar. Mas o sentido de justiça para mim é um princípio e um valor que eu não posso abdicar. Os comportamentos que nós temos são decisões, e decisões é tática. É tática. A tática não é só o 4-3-3 ou o 4-4-2 ou o que seja. A tática para mim é o comportamento, e o comportamento é que gera uma decisão. O comportamento é que gera uma identidade de jogo. E é isso que nós temos trabalhado muito numa orientação, num perfil, numa filosofia, para que nós tenhamos um padrão, uma matriz em função do qual os jogadores tomam decisões.